Mais de 10 anos atrás, o senhor Fernando Henrique Cardoso e o Cristóvão Buarque disseram que não havia nenhuma divergência entre os seus respectivos partidos no que diz respeito à ideologia ou estratégia, que havia apenas a disputa de cargos. Desde então, aconteceu que o debate político nacional foi reduzido a duas questões: corrupção e má administração. Isso é a mesma coisa que reduzir a presidência da República a uma prefeitura do interior. Corrupção e má administração são temas de disputa local. Se você abole a ideologia e a estratégia, acabou o debate político, sobrou apenas o debate administrativo, por assim dizer. Ora, a mesmíssima coisa aconteceu durante a ditadura. Durante a ditadura não se podia fazer política. Então, o que quem estava na oposição fazia? Discutia corrupção e má administração. Eles implantaram de novo o mesmo sistema, tá certo? Por um acordo entre esses dois partidos, e isso acabou com a política nacional. Então, quer dizer, estamos numa situação novamente ditatorial, onde só podemos discutir questões apolíticas. Isso é fundamental. Tá? Por outro lado, você vê aqui, este acordo envolveu a mídia inteira. A mídia inteira é, de certo modo, antipetista, mas é a favor desse acordo e quer manter a oposição dentro desses limites. Se vocês verem, tudo que se falou contra o PT nos últimos 10 ou 15 anos é só esses dois pontos: corrupção e má administração. Não se fala de Foro de São Paulo, não se fala da estratégia militar para ocupar a América Latina, não se fala de nada. E quando se fala, por exemplo, de Hugo Chávez, é como se o Hugo Chávez estivesse num outro mundo, num outro país, quando, na verdade, o Hugo Chávez é uma criatura do Lula. O Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo em 1995, quando a organização já tinha 5 anos de funcionamento. E o Lula, no seu discurso de 15º aniversário do Foro de São Paulo, confessou: fomos nós que colocamos o Hugo Chávez no poder. Portanto, este é um esquema único, cujo comando está em Brasília. E tem toda essa articulação internacional. A quem começou isso foi o PT. É por isso mesmo que as pessoas se enganam quando dizem: não, o regime lá do Maduro é radical, mas aqui o Lula é moderado. E um momento. O Lula e o PT têm que ser moderados. Por quê? Porque eles estão no comando do processo. Eles estão no centro. Então, assim como um general não desce no campo de batalha para tomar chumbo, mas fica em cima de uma montanha observando, tá certo? Fica no fundo e no alto, exatamente esta a relação de forças no momento. Tá certo? O PT é o comando do Foro de São Paulo. E, portanto, ele não pode ir no mesmo passo acelerado que vão os seus comandados. Ele tem que ficar atrás. Tá certo? Mas tudo o que está acontecendo na América Latina, por exemplo, agora o general Paulo Chagas disse: olha, a Venezuela virou uma base militar russa na América Latina com 500 mil milicianos armados. Quem fez isso? O PT. O Foro de São Paulo fez isso. E foi o PT que fez isso. Né? Agora, note bem, eu vou ler aqui a mensagem do general Paulo Chagas. Vamos supor que o Exército Brasileiro resolve fazer uma intervenção depondo Dilma e o PT do governo. O que acontece depois? O PT volta com a cavalaria do Foro de São Paulo, Maduro, Fidel Castro e companhia. A Venezuela é hoje uma base militar russa na América Latina, seu poder bélico tem aumentado de forma gigantesca e já possui mais de 500 mil milicianos venezuelanos e estrangeiros. Demonstram toda hora a intenção de invadir países no resto da América Latina. Então, as Forças Armadas são muito superiores às Forças Armadas do Brasil, tanto em número de homens quanto em estrutura. O Hugo Chávez investiu muito nas Forças Armadas, enquanto as nossas foram sucateadas. E, além disso, o PT seria ainda apoiado por Obama, que já se posicionou como aliado de Dilma, e seriam também apoiados pela ONU, pelos políticos, pela Globo, por toda a mídia, pela OAB. E aí o que acontece? Dilma volta todo poderosa ao poder, nos braços do povo comovido, o Exército Brasileiro se lasca, sendo demonizado e acusado de golpe de Estado, sendo presos seus oficiais e substituídos como o Exército Vermelho da confiança do PT. Esta análise está certíssima, do ponto de vista factual. Eu mesmo, há meses, venho dizendo: no caso de uma intervenção militar, não teremos uma guerra civil, mas teremos uma guerra stricto sensu, uma guerra internacional. Eu estou dizendo isso há meses. Agora, acontece, como chegamos a esta situação? 20 anos atrás eu ia no Clube Militar, na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, na Escola de Guerra Naval, tudo quanto é instituição militar, e dizia exatamente isso.
Nós estamos com um plano de ocupação político-militar da América Latina. O que respondiam os iluminados generais? Não, isso não vai acontecer, quando chegar na hora do pega para capaz, tudo sai correndo, nós estamos preparados, ou seja, na época não faziam nada porque não havia perigo, hoje não fazem nada porque o perigo é excessivo. Você está entendendo? Isso acontece por quê? Porque este pacto que eu falei criou uma hegemonia mental, obriga as pessoas a pensarem dentro dos padrões que são necessários para a consecução da estratégia do Foro São Paulo. E até os inimigos do Foro São Paulo pensam do mesmo jeito. Na época, o que queriam? Que o pessoal pensava que não havia perigo. Hoje, o que querem? Pensam que o perigo é excessivo e que não se pode intervir. Está entendendo? Então, isso é uma confusão mental desgraçada. Agora, quando o general descreve as coisas assim, eu digo, tem razão, já está muito perigoso, por isso as Forças Armadas não podem interferir. Agora, o senhor acha que amanhã ou depois vai estar melhor? Ao contrário. Se hoje uma intervenção militar é impossível, daqui 6 meses será mais, e no ano seguinte será mais, e daqui 2 anos as nossas Forças Armadas vão estar inteiramente subjugadas a esse esquema de Maduro, Fidel Castro, etc, etc, etc. Quanto mais tempo se espera, pior a situação. Muito bem, general, o senhor não precisa fazer nada, nós não queremos intervenção militar, nós, o povo, vamos fazer o que vocês não tiveram coragem de fazer. Vocês tinham a obrigação de intervir quando se revelou a existência do Foro de São Paulo. Naquele momento tinha a obrigação de intervir. Agora não tem mais, porque agora vocês não podem mais. A de impossibilia nemo tenetur, ninguém é obrigado ao impossível. Eles não podem fazer uma intervenção militar porque vocês vão morrer. Tá certo? Mas nós, o povo, nós não temos medo de morrer. Vocês têm. Vocês, os fraudados, têm. Nós não temos. Então fiquem nos seus quartéis, não nos amolem, fiquem aí bem escondidinhos e nós faremos o que vocês deveriam ter feito. Nós, o povo, vamos fazer isso nas ruas, por meios democráticos. Proclamação da República, o medo dos militares, e eu citei naquele vídeo, por que medo de militar? Por que medo de militar? Se os militares foram que criaram a República Federativa do Brasil. E lembro bem que eu coloquei Marechal Deodoro da Fonseca e o vice da chapa dele, no dia 15 de novembro, proclamada a República, Hermes da Fonseca e Marechal Deodoro. Então o que acontece? 2 militares proclamaram a República. Eu tenho colocado e coloquei, e até hoje, até agora, não me provaram o contrário, o que eu coloquei, da intervenção constitucional das Forças Armadas. E mostrei vários artigos da Constituição. E deixei bem claro. Mas, aí pesquisando ainda, eu achei mais coisas. Lá eu citei artigo 5º, eu citei artigo 1º da Constituição, citei o 142, citei vários artigos da Constituição. E agora eu vou ser mais breve, bem mais rápido agora. Nós precisamos só de 2 artigos. 2. Nós fechamos, liquidamos a fatura. É bem assim. O artigo 2º da Constituição diz o seguinte. O artigo 2º da nossa Constituição diz o seguinte, bem simples. Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São independentes, harmônicos, porque são os poderes da República criados lá atrás, ainda na coisa grega, e está aí. Então, esses poderes da República, eles têm que ser harmônicos e ser independentes. Pois bem, isso não é verdade. Está aqui, ó. Não é verdade. Isso não está ocorrendo no Brasil. Vai fazer 12 anos que os petralhas assumiram o poder da República e acabaram com essa independência e essa harmonia. Acabaram. Sabe por que acabaram? Agora é prova. O direito trabalha com provas, fatos concretos, coisas de convicção. Então eu vou explicar agora que acabaram. O artigo 2º da Constituição diz que você tem que ter harmonia entre os poderes. Não é verdade. Quer ver? A prova disso está no mensalão, que é a ação penal que tramitou pelo Supremo Tribunal Federal, com condenação, que eu falei no vídeo anterior, com condenação de todos os mensaleiros. O Poder Executivo comprou com dinheiro
comprou o quê? Comprou a soberania do legislativo, dos parlamentares e dos partidos. Não é isso que ficou provado na ação penal 470 do Mensalão? Então, acabou. A harmonia acabou a independência. O executivo foi lá e tomou de assalto com dinheiro os parlamentares e os partidos. Que é isso que a ação decidiu. Foi isso que a ação julgou. Não obstante, nós temos, veja bem, isso no legislativo. Agora nós temos o outro lado, que é do executivo. Ainda o executivo fazendo o quê? No judiciário. Cadê a independência do judiciário? 10 ministros são ou foram indicados pelos petralhas, pelo poder do PT e seus aliados. 10. 5 do Lula e 5 dessa moça que está aí. Que ela não me representa, eu não votei nela. Eu sou contra isso. Mas eu não posso fazer nada. Eu posso fazer isso que eu estou fazendo, orientar. Tá certo? Então 10. Todo aquele que é indicado, como é o caso deles, ficam o quê? Viram capacho. Capacho. Se o chefe mandar, obedece. É isso que aconteceu. Então, ou o executivo interferiu no legislativo, ou o executivo interferiu diretamente aonde? No judiciário. Ou seja, no maior tribunal de justiça do Brasil, que é um tribunal constitucional, que é o tribunal que cuida das matérias relativas na nossa Constituição. Esses dois poderes estão o quê? Sob as ordens de quem? Do executivo. Pois bem, acabou a independência, acabou a harmonia. O executivo tornou os outros poderes que teriam que ser independentes, tornou eles o quê? Escravos. Escravos das ordens determinadas pelo executivo. Tá simples a coisa, não tá? Pois bem, feito isso, virou um antro. Presta atenção. Antro de corrupção. Antro de corrupção. Isso eu falei nos outros vídeos também. Só tem um jeito agora para acabar com essa farra da corrupção no nosso país. Estou falando em impeachment. Não dá impeachment. Não dá impeachment. Sabe por que não dá impeachment? Isso é uma maneira de petralhas misturado no meio do povo conturbar, levar à bancarrota a ideia da intervenção. Então eu fico falando em impeachment. Não dá impeachment. Sabe por que não dá impeachment? Simples. Porque a maioria que está no Congresso Nacional, deputados e senadores, de quem que são? É do governo que está aí. A maioria absoluta é deles. Vocês acham que alguém lá vai se manifestar em assinar um documento de impeachment contra o executivo hoje? Tá de brincadeira. Estão de brincadeira, mas não assinam mesmo. Porque se tornou um verdadeiro antro de corrupção. Só tem uma forma agora de acabar com essa palhaçada toda. Sabe como é que é? É o artigo 142 da nossa Constituição, que diz exatamente das Forças Armadas. Artigo 142 da nossa Constituição. Diz o seguinte. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Eu falei isso no outro vídeo. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Lembra que eu falei sobre isso? Dentro da caserna. Sob a responsabilidade ou sob a autoridade da sob a autoridade suprema do Presidente da República. Presta atenção. Do Presidente da República. Cujo Presidente da República comprou o Legislativo e interferiu no Judiciário. Ou estou errado? Mais adiante. E destinam-se à defesa da pátria. Então as Forças Armadas têm que defender a pátria de invasões de estrangeiros ou desordem interna. Aqui mata tudo. Vírgula. A garantia dos poderes constitucionais. Acabou. Acabou a brincadeira. Acabou, já era. Garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Não é o executivo? Não é o legislativo? Não é o judiciário? E o executivo está fazendo o quê com o legislativo, com o judiciário? Não interferiu lá? Não comprou todo mundo? Não indicou ali? Acabou. Então as Forças Armadas podem entrar a hora que quiser. Aliás, o que os senhores militares estão esperando?